eram como ovelhas sem pastor. Esse é o tema, aquilo que Jesus termina o Evangelho hoje, e é o tema de hoje, onde ele fala, ele coloca, conecta as pessoas, tá certo? A ovelhas sem pastor. Eu não sei se vocês já estiveram em alguma fazenda, né? Vocês já criaram ovelhas, né? Alguma coisa nesse sentido, mas a ovelha é uma criação que não é muito esperta, certo? Eu não sei se Jesus quis nos dar uma mensagem também nos chamando de ovelhas, não é verdade? Ou seja, a ovelha, não sei se você já assistiu, tem um filme que eu me esqueci o nome dele, que teve até um rerun, ou seja, eles fizeram uma nova gravação no filme agora, e o camarada tem um monte de ovelhas, e as ovelhas se assustaram com um raio, caiu a cerca da fazenda dele, ele tinha investido tudo em ovelhas, as ovelhas foram todas no precipício e pularam lá embaixo. Acabou com o gado dele todo. Tá certo? Todas as ovelhas morreram afogadas. E as ovelhas são realmente como isso, ou seja, na hora que você vê, na hora que eles fazem uma coisa, umas seguem as outras, não interessa o que aconteça depois. Então as ovelhas sem pastor, elas ficam duas coisas, ou elas morrem por elas mesmas, ou elas acabam sendo presas para lobos. Então essa é a grande verdade. Jesus então percebeu que esse povo estava como que sem pastor. Você vê que esse evangelho ele começa com, se a gente prestou atenção no evangelho da semana passada, no domingo passado, ele começa contando a história que aconteceu domingo passado, ou seja, Jesus enviou todos os apóstolos, 2 a 2, para poderem pregar e curar as pessoas. E eles o fizeram. Agora eles tinham voltado e estavam contando as histórias. E eles não tinham nem mesmo tempo, fala aqui que eles não tiveram nem mesmo tempo de comer. Tá certo? Sabe quem são esses apóstolos? Esses apóstolos são os nossos sacerdotes, padres e bispos. Não? Ou seja, diácono não é apóstolo, diácono é serviço na igreja, mas não é apóstolo. Os apóstolos são justamente os sacerdotes e aí incluem-se também os bispos. E por que as pessoas chegavam muito a eles e chegavam muito a Jesus? Porque eles ouviam mesmo aquilo que às vezes eles não queriam ouvir, não era o que eles esperavam ouvir, mas era a verdade de Deus. E aquela palavra, quando você diz a verdade ela incomoda de uma forma ou de outra. Ela incomoda porque às vezes eu não estou na verdade, ou ela incomoda porque será que eu consigo continuar seguindo essa verdade? Então essa é justamente a questão de por que eles ficavam tão interessados. Eu acredito que vocês hoje não vieram aqui para poder ouvir qual que é a opinião do diácono. Vamos lá que o diácono tem uma opinião boa. Mas a minha opinião não vale nada. O que vale realmente é a verdade de Deus. E é para isso que a gente está aqui. Se as pessoas hoje se achegam à igreja, não é porque elas acham que a opinião de um ou de outro é válida, mas é porque a igreja tem uma verdade que ela carrega sempre, todos os tempos. E é essa verdade que nós devemos expressar no nosso meio. Hoje nós temos, aqui depois da missa, nós temos um batizado, e com todos aqueles que têm filhos, todos aqueles que têm os filhos, né, que estão criando os filhos, essa realmente, ou seja, é a grande função dos pais, de dizer para eles a verdade. Não a minha verdade, não a verdade da mídia, não a verdade das notícias, não a verdade de um governador, de um presidente, não, a verdade de Deus. Aquilo que realmente é a verdade de Deus. Quando o profeta Jeremias, quando ele também aparece a mesma palavra no profeta Ezequiel,
ou parecida, né? Deus vai falar através de Jeremias o seguinte: e eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Ou seja, vai levar as ovelhas para onde realmente elas pertencem. Mas depois ele fala uma outra coisa: suscitarei para elas novos pastores que as apacentem, que são os apóstolos. Ele fala uma coisa que talvez seja um pouco confuso. Naqueles dias, farei nascer um descendente de Davi. Ora, Deus está mandando alguém ou ele está vindo para poder nos salvar? Na verdade, ele fez os dois. Em Jesus, que é Deus, ele veio e esteve no meio de nós. E continua nos guiando através daqueles que ele nomeou para que pudesse nos guiar, que estão à frente da igreja. Quando nós vemos essa palavra, o Papa Francisco falou recentemente a respeito de liderança. O que é liderar? O que é um bom líder? Bom, um líder é aquele que ele anda à frente das ovelhas, ou seja, ele toma as decisões de qual caminho tomar, que é o que Deus faz no nosso meio. Um líder é aquele que anda no meio de nós, porque não só ele manda a gente fazer, mas ele faz aquilo que está mandando fazer, ou seja, ele participa conosco nessa parte. Ou seja, ele não é alguém que fala, não, você faz. Eu me lembro que às vezes antigos tinha muito de falar isso, né? Minha avó gostava de repetir muito, né? Faz o que eu falo e não é o que eu faço. Ou seja, mas não é bem assim. Ou seja, na verdade, é acompanhar, né? Ou seja, viver com ele, viver conosco aquilo que está. E o líder também é aquele que anda atrás. Por quê? Porque tem algumas ovelhas que não conseguem chegar lá e tem dificuldade. Então, o pastor, ele tem que empurrar, carregar, orientar. Na verdade, ou seja, todos vocês que já fizeram, que já se confessaram, eu creio que façam isso com mais frequência. A confissão nada mais é do que esse tropeção. Um tropeção que a gente dá e a gente vem então ao pastor para que ele possa realmente nos guiar, para que ele possa nos orientar, nos ajudar a chegar. Isso é o que fala realmente hoje no nosso Evangelho. Que nós possamos ser as ovelhas do Senhor, mas sermos umas ovelhas um pouco mais espertas. A ovelha que ouve o pastor, ouve o bom pastor e que realmente muda de rumo, muda de direção. A gente possa continuar seguindo a nossa vida dentro da mais inteira verdade. A verdade, a única que vale a pena, a verdade de Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,